Ana Minuto, sou CEO da Minuto Consult. É uma alegria estar com vocês e mentorar os jovens que com certeza vão impactar outros jovens através dos seus projetos. Eu sou a Juliana Aranda, empresária, mentora. Ideia todo mundo tem. A coragem para executar, poucos têm. A oportunidade que esses jovens estão tendo para construir o futuro é aqui que você encontra. Vem conosco, vem mostrar o seu projeto e trazer ideias e inovação para um futuro melhor. Sou Ricardo Tardem, sou empresário há 25 anos, experiência ampla na parte de gestão de pessoas, contabilidade, sou advogado de ofício e espero contribuir com a minha experiência de longa data para que fomente esse mercado e que proporcione melhores resultados para todos nós, principalmente para o empreendedorismo. Eu sou Marina Martins, eu sou empreendedora há 16 anos, já fundei 3 empresas e eu estou aqui para ajudar você, jovem, a descobrir qual a mudança que você pode trazer para o mundo. Eu sou Rosimar Sena, pedagoga sistêmica. A educação e aquilo tudo que você pode trazer para a vida, você pode trazer nesse reality. E eu quero que você, universitário, saia daqui muito melhor do que você chegou. Sou Luiz Burei, empreendedor, mentor. E aqui nos Feras eu estou para ajudar você a transformar aquela ideia de negócio em um negócio lucrativo, rentável e sustentável. Sou Fran Muraca, empreendedora há mais de 40 anos. E hoje eu estou aqui para contribuir com feras universitários, porque eles precisam de coragem. O futuro é agora. Eu sou Tieme Carolina, sou empresária, palestrante e agora neurocientista. Eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento para que esses jovens sejam realmente empreendedores extraordinários. Tá todo mundo aí? Hoje eu, Aníbal Teixeira, empresário há mais de 40 anos, eu sempre falo que o Em Frente às Feras você sai muito mais aprendendo do que ensinando, porque essa troca de energia, a gente entender que realmente é disso que se trata. Oi, gente. Você gostaria, ou melhor, teria coragem de enfrentar as feras com aquela ideia que você tem, boa, maravilhosa, mas você quer saber como é que é? Você quer saber como é que faz para você trazer a sua ideia? Então vamos assistir o próximo programa, porque ele vai te mostrar como corajosos são o pessoal que está enfrentando as feras. Vem comigo, vem? Olá, quero saber já de antemão como que foi a sua semana. Você fez aquela pequena pausa para que você entre no seu eixo e transforme? Gente, a gente está dando dicas homeopáticas para que você introduza no seu dia a dia. Você colocou
a mão no seu coração, fez aquela batidinha para subir a energia? Porque isso parece besta, mas não é. Você vive numa grande ilusão de que dá conta do recado o tempo inteiro. A gente gosta até de ser aquela super mulher, aquela super pessoa que vai lá e faz tudo, dá conta da família, vai lá no trabalho, vai lá, resolve tudo e precisa sempre e não presta atenção em si próprio. Lembra no avião que tem que colocar o oxigênio primeiro em si e depois no outro? É a mesma coisa aqui. Não viva nessa ilusão. Vamos sim cuidar de você de corpo e alma. Não deixe que isso vá potencializando e aí você só vai ter um problema, que é cuidar da sua saúde. Vamos pensar antes para que você possa resolver todos os seus problemas e, claro, principalmente cuidar de si. Então, hoje eu já vou trazer um novo movimento para que você comece a potencializar o que você tem de melhor, a nossa respiração, porque respirar é muito importante. Você está respirando de forma automática ou não? Será que você solta o ar e faz ventinho pela sua mão? Então é só isso que nós vamos fazer hoje. Inspira e solta o ar pela boca e põe a mão na frente, ó. Mais uma vez, vamos inspirar e soltar o ar. Última vez, inspira e solta o ar. Como que você está agora? Essa respiração é fácil, não é? Então saia da ilusão e entre na sua pausa estratégica. Eixo na pausa. Vai lá no @selmacosso comunidade. Eixo na pausa e me conta tudo, porque o método Selma Cosso está aqui só para te ajudar em pequenas pausas e até mesmo em grandes pausas, mas que não vão te atrapalhar. Até a semana que vem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Samantha Neves, especialista em comunicação e diversidade. Tô aqui com vocês no reality show Em Frente às Feras. E hoje quero fazer um resumão aí do que nós já conversamos durante alguns episódios. E também quero saber de vocês, né? O que vocês estão achando, se faz sentido, se vocês estão colocando em prática. Tudo isso é super importante para mim também. Então nós já falamos sobre a importância do seu funcionário ter lugar de fala, então você ter esse espaço para as pessoas falarem, e se você não está dando esse espaço, como melhorar e ter mais oportunidade das pessoas trazerem melhorias para a empresa. Falamos também de reuniões, muitas reuniões que às vezes conseguimos resolver com um e-mail. Por que que é importante ter foco quando você vai entrar numa reunião, saber o que você vai falar, saber os resultados que você quer daquela reunião, daquele papo, para que você consiga melhorar o seu tempo e também agilizar o processo. E o último tema que nós falamos, que foi na semana passada, é sobre o turnover. Como que você mantém a sua equipe engajada e como que você mantém a sua equipe. O custo de você sempre estar trocando de equipe, tendo funcionários novos, é um custo alto para a sua empresa e esse gargalo você precisa melhorar. Então, como que você pode repensar em manter a sua equipe, em treinar a sua equipe para que você não precise ter novos gastos com funcionários novos. Todos esses assuntos que nós falamos durante esse mês com os episódios. Eu quero saber de vocês, como que está a comunicação da empresa de vocês, se vocês estão cuidando da comunicação de vocês. Essa semana eu vou estar com uma promoção, então me mande mensagem nas redes sociais que eu vou mostrar, eu vou fazer um diagnóstico do meu método S2TT. Então me procure nas redes sociais, Samantha Neves, e vamos bater um papo e melhorar a comunicação da sua empresa. Beijos e até mais!
Estamos no ar! Isso mesmo, Em Frente às Feras Universitárias. Nós, do Em Frente às Feras, mais em Embi Morumbi, resolvemos fazer uma parceria. Então, quem vai enfrentar os feras são os universitários trazendo projetos bacanérrimos. E se você quiser mudar o mundo, basta sintonizar. Isso mesmo, aqui na TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra. E se você quiser mudar o mundo, é isso mesmo, basta sintonizar no site da emissora, onde você vai poder assistir do mundo todo. Fala pessoal, quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui em Frente aos Feras, nesse programa maravilhoso que está na 6ª temporada. E sem dúvida nenhuma está contribuindo com o empreendedorismo, né, desse Brasil que a gente tanto quer ver crescer, quer tanto ver prosperar, mas eu acredito sim que começa com nós. Nós empreendendo da forma correta. Eu nasci no meio rural, sou filho do produtor. Então, se você, quando abre a geladeira, todos os dias encontra um alimento lá dentro, é porque tem alguém lá no campo que levanta de madrugada, que faz a coisa acontecer para que o alimento chegue, né, na nossa mesa, chegue na nossa geladeira e que a gente consiga alimentar aí mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Bem-vindo. Obrigado. Como é seu nome? Luiz Burei. Luiz Burei, de onde você vem? Eu venho do interior do estado do Paraná, num município chamado Cantagalo. Que legal. A gente quer saber um pouquinho sobre como é a tua vida e o empreendedorismo. Legal. O empreendedorismo, ele nasceu muito cedo na minha vida. Quando a minha mãe, antes de completar os 40 dias tinha dado a luz a mim, já me levava junto na roça. Eu ficava na sombra do mutieiro, ajudando eles, com a minha energia, sem dúvida nenhuma, o meu sentimento, a eles literalmente preparar o solo para que viesse a próxima cultura e a gente conseguisse produzir alimentos. E eu, muito jovem, ajudava meus pais na lida do dia a dia. E uma das coisas assim que me marcou muito foi quando meu pai deu a primeira oportunidade para mim de plantar alguns pés de tabaco. Então foi um momento assim de eu ver pela primeira vez um dinheiro meu e naquele momento despertou em mim, putz, eu quero sem dúvida nenhuma empreender. Eu quero sem dúvida nenhuma ajudar outras pessoas a empreender, porque o dinheiro ele é o meio para realizar os nossos sonhos. Ele não é o fim, mas eu preciso dele para que eu dê aqueles passos fundamentais para ter mais qualidade de vida, fazer aquela viagem que eu tanto desejo, ajudar os netos, né? Então, e aí eu comecei, né, muito jovem, com 14 anos de idade, e fui para o colégio agrícola. Fui estudar como técnico em agropecuária. Quando eu formei no colégio agrícola, eu tinha muito claro na minha mente o que eu queria. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, estava muito claro para mim que era comprar um carro, comprar uma casa, na sequência casar. Isso aconteceu de uma forma muito planejada, muito certinha, muito certa mesmo. Então, se eu fosse deixar uma primeira dica, tenha clareza dos seus objetivos. O que você quer? Um bom empreendedor sabe exatamente o seu alvo e, a partir disso, ele começa a fazer as ações necessárias para que aquele desejo que ele tem se torne realidade. Mas, Luiz, essa tua formação de técnico, você já sentia ali um apoio na parte da gestão? Eles ensinavam essa parte comercial da plantação? Ou você criou esse hábito de empreender fora do técnico? Quando a gente olha a gestão, né, na formação não tem. Né? Se eu olhar o primeiro momento, eu recebi uma capacitação técnica para ajudar os produtores rurais a multiplicar a produção lá dentro da porteira. A gestão, se nós olhar principalmente o agro, ela praticamente não existe. Ela vai existir naquele produtor que se especializou, naquele produtor que se tornou um empresário no rural. Então, quando a gente olha assim, produtores que tiveram sucesso e produtores que tiveram fracasso nas suas propriedades rurais, foi principalmente nesse pilar. Como que eu gerencio os 5 capitais que eu tenho dentro da minha propriedade rural? Então, o agro, principalmente, a maioria dos pequenos produtores, a visão que se tem de uma propriedade rural, que se tem de uma empresa rural, é muito sobre extrativismo. Eu levanto de manhã, seja 4, 5 horas da manhã, faço o meu trabalho, isso eles fazem muito bem feito,
Só que quando eu olho para essa gestão, né, financeira, a gestão dos 5 capitais, isso fica a desejar. Até porque o grau de escolaridade dessas pessoas que estão hoje no campo, da grande maioria delas, ele é baixo. Então não se aprendeu a gerenciar, aprendeu sim a trabalhar, a ser eficiente dentro da porteira. Agora, esses 5 capitais, para quem está nos assistindo, o telespectador entender, quais são? Nomeia eles. Legal. Então, vamos fazer uma analogia até com a universidade. Ok. O primeiro capital é o capital natural. A terra, os solos, recursos naturais que toda propriedade rural tem e que nós temos. Então, toda essa estrutura aqui, ela está montada em cima do solo. Então, esse é o primeiro capital. Eu não preciso ter a posse desse capital, eu posso alugar de terceiros. E aí, muito produtor cresceu arrendando áreas de terceiros. Nada errado, né? Quando eu não sou eficiente na gestão dos fatores de produção, eu posso, sem dúvida nenhuma, arrendar área de terra. Isso aconteceu bastante, e ainda acontece, né? Então, lógico, eu tenho que pagar um valor para usar isso, né? Então, nada mais é do que uma remuneração de um capital. Pode ser a partir de uma taxa de juros, pode ser a partir de uma quantidade de sacas. Isso sempre é acertado antes, né, de ocorrer o arrendamento. O segundo capital é o capital físico. São as construções, máquinas, equipamentos, as benfeitorias que tem à disposição. Da mesma forma que nós temos aqui, né? Todo o set de filmagem, as cadeiras. Esses são bens que eu também não preciso ter a posse dele. Posso alugar de terceiro, sem problema nenhum. O próximo é o capital financeiro. Ou seja, o dinheiro que eu tenho, todo o crédito e débito, seja no curto ou no médio prazo. Eu também não preciso ter ele. Olha só, eu preciso ter sim o meu nome limpo para buscar dinheiro numa instituição financeira. E quando a gente vai, principalmente para uns estados como o do Mato Grosso do Sul, no Paraná também, teve muito produtor que cresceu pegando dinheiro em instituições. Então, no meio rural, a taxa de juros tem um subsídio legal, e se eu souber usar com eficiência ele, fechou, não tem problema nenhum. Agora eu tenho os outros 2 capitais que são fundamentais. Capital social. Eu vim parar aqui graças ao capital social, ou seja, as conexões que nós temos. Tem algo que eu aprendi na vida que mudou completamente o meu mindset. Novos lugares te levam às novas pessoas. Normalmente eu tenho novos aprendizados e com esse aprendizado eu posso transformar a minha realidade e a realidade de outras pessoas. Então, esse capital, eu acredito que ele é um dos mais importantes que tem. Importantes mesmo. Qual foi o seu primeiro negócio e qual o problema que você resolveu? Legal. Ótima pergunta, fantástica. O Fechando os 5 capitais, ele se conecta com essa pergunta sua. O quinto capital é o capital humano, as pessoas. E aí das pessoas eu preciso usar o conhecimento, as habilidades, a atitude delas. E é claro, quando eu olho para isso, aí está o principal ponto forte dentro da porteira. A gestão desse capital humano é um dos maiores desafios. E para isso, né, eu busco dentro da minha formação. Então, quando eu pego a formação, a primeira foi com foco em exatas, depois eu caminhei para a área de humanas. Dentro da área de humanas, fiz análise transacional, formação de coach e mentor. E aí eu comecei a olhar a mentalidade. Só que esse problema, eu comecei a ver ele a partir do momento que eu me tornei instrutor dentro do Senar Paraná, dentro de um programa chamado Empreendedor Rural. Esse programa, eu confesso para vocês que mudou a minha mentalidade. Mudou a minha forma de olhar para uma propriedade, olhar para uma empresa, né, no agro. Se eu olhar, né, o que a gente trabalha, né, sempre dentro do programa? O conhecimento, que é a gestão literalmente básica para mim gerenciar uma propriedade, a elaboração de um projeto e a parte comportamental. Então, quando eu olho o comportamento, é fácil, literalmente, a gente visualizar o sucesso ou o fracasso de toda a empresa. É só olhar as pequenas ações que todos nós fazemos, todos os dias, de forma repetida, você consegue medir, né, onde que essa pessoa vai estar daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5. Que história, né? O pessoal fala que quem atua nesse segmento só sabe plantar e cuidar de boi e de vaca. E aí você começa a dar uma aula que isso vai tudo mais além, né? Os estudos, as pesquisas, o planejamento que é necessário para quem, de repente, busca, né,
atuar nesta área, né, que é uma área, de certa forma, bem complexa, que você trouxe aí, a parte de relações interpessoais, a questão da empatia, de tratar com as pessoas, o planejamento, questões financeiras, que eu acho que é um dos grandes desafios, lidar com questões climáticas também, que acaba sendo um grande problema, né? E quando você falou de ter iniciado, começado a empreender lá atrás, né, que isso foi um despertar do seu pai, que te deu lá um fumo, né, para você colocar, e aquilo ali te gerou um insight. Você imaginava que vinha tudo isso pela frente? Como que foi? Porque ali começou um sonho, né? E a realidade, ela é meio que brutal, né? O que te motiva e o que te mantém firme nessa caminhada? Eu acredito que eu sou a soma das pessoas com quem mais eu convivo, dos mentores que eu tive o privilégio de conviver. Tem um mentor meu chamado Roberto Ineshiki, que ele tem uma frase simplesmente fantástica, e uma de tantas, né? Eu sou do tamanho dos meus sonhos. Estar aqui hoje nunca fez parte de um sonho, nunca mesmo. Quando eu recebi o convite, falei, nossa, eu acredito que talvez eu não tenha olhado para os meus sonhos com tanta profundidade. Talvez os sonhos que Deus tem para mim são muito maiores do que eu tenho visualizado. E a partir disso eu comecei a olhar de uma forma muito mais profunda sobre o que eu quero mesmo para a minha vida. Embora eu tenha separado nas áreas da vida o que eu tenho como objetivo delas, mas talvez a gente possa ir muito mais além, muito mais mesmo. Quando eu olho o pilar empreender, ele faz com que ele desperte em mim principalmente um negócio chamado propósito. Eu estou empreendendo por quê? Então, o que isso tem a ver com a minha vida? Aonde que eu quero chegar? Então, quando eu caminho para esse meio, eu vejo dois caminhos bem claros. Um deles é voltado para a propriedade e outro deles é voltado para o meio urbano. Como eu prestei serviço, né, Senar, Sebrae, né, e presto de forma particular, eu acabei abrindo dois caminhos aí fantásticos. O Empreender na Propriedade Rural, que é um dos programas nossos da Agroburei, ele evoluiu de uma forma fantástica. Então, um produtor que no começo lançava suas informações papel e caneta, hoje tem um software, né, que lançou a informação, o resultado sai na hora. Até a gente tem um programa chamado Check-up da bovinocultura leiteira, que em 5 minutos ele consegue identificar o resultado financeiro da atividade. Então, como o produtor, na grande maioria, tem baixa escolaridade, fica muito fácil de fazer isso. Eu falo sempre, ele está tomando chimarrão com a esposa, e no tomar o chimarrão ele já consegue lançar as informações e saber o resultado. Claro, a primeira coisa é a consciência, é saber como que eu estou, depois é planejar para onde que eu quero ir. Dentro dessa mesma linha para o urbano, né, a partir do convite que eu recebi, a gente desenvolveu um aplicativo com o foco de auxiliar o jovem que quer empreender. Quantas ideias que a gente já teve que elas simplesmente não aconteceram, ficaram só na mente. Eu quero, né, me tornar um palestrante internacional, mas só ficou aqui na mente. Hoje a gente tem um app que ajuda você nessa caminhada, desde a identificação do seu propósito, se é uma vocação sua, é claro, né, quais são os seus valores, seus princípios. Olha para a parte de operação, olha para a parte de finanças, que é um dos maiores desafios, né? A gente precisa ter rentabilidade e lucratividade, né? Não tem como a gente sobreviver só de amor. Eu preciso, sim, de dinheiro, preciso que o negócio seja sustentável financeiramente, e para isso, né, eu tenho que encontrar uma margem adequada, tenho que ter um ROI, tenho que encontrar um ponto de equilíbrio, ter clareza no que eu preciso fazer. E é claro, se nós olhar toda essa trajetória que tem no app para ajudar os jovens a empreender, o último deles é a escala. Coloquei, né, as informações no aplicativo. Eu quero escalar para onde? Para onde que é o meu sonho, de fato? Então, aí você consegue ter um mentor todos os dias te ajudando nessa jornada. Que a pegada de empreender, né, quando ela está só na ideia, é fantástica, é maravilhosa. Só que quando a gente coloca essa ideia para rodar, coloca o MVP para acontecer, a gente começa a identificar os pontos fracos e, às vezes, a motivação ela baixa. E se eu não tenho alguém me ajudando, né, nesse caso, nós vamos ter um mentor direto no app para ajudar, né, a solucionar esses problemas. O
que muitas vezes quando eu estou no meio do problema, estou embaralhado, eu não consigo encontrar uma solução. Luiz, Mas quando eu consigo colocar para o mentor, ele consegue me dar o norte. eu quero entender um pouquinho do teu negócio. Hoje você tem um aplicativo e hoje você tem uma estrutura. Explica um pouquinho essa sua empresa. Você tem colaboradores? Como é que está essa sua estrutura e como é que é esse o seu atendimento? Legal. Então, nós temos 2 empresas, uma que trabalha com cursos, treinamentos, né? O foco é o digital, e a gente tem uma outra empresa que tem o foco em desenvolvimento de soluções, né, inteligentes, seja para o agro, para o meio urbano. Então, tem uma empresa literalmente trabalhar com desenvolvimento de software, de aplicativos, que é fazer com que nós tenhamos muito mais tempo livre para passar com as pessoas que a gente ama. Então, eu consigo fazer com que a pessoa ela consiga desenvolver as atividades de uma forma muito rápida. Vamos pegar um exemplo, planejamento. Se eu estou sempre apagando incêndio, estou sempre resolvendo problemas, quer dizer que eu não planejei antes. Eu não listei as ações que são importantes para a minha vida. 20% daquilo que eu faço reflete em 80% de resultado, se eu fiz planejamento. Se eu não fiz, eu passo a minha vida inteira, ou boa parte dela, claro, apagando incêndio. Um terceiro pilar é o pilar de jogar tempo fora. Então, eu falo sempre, ou você cuida da sua vida, ou você cuida da vida dos outros. Pô, Burei, como assim? Quando eu faço um planejamento, tenho ações claras para mim fazer, eu vou literalmente fazer aquilo, né, que eu planejei. Então, aquilo é importante para mim. Se eu não faço planejamento, eu jogo o tempo fora. E Tem um pouquinho de clareza. Não tem clareza. Morumbi? Eu estudo lá. Então você está em boas mãos. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. IMB Morumbi. Meu nome é Kézia Kamimura, economista, e hoje estamos aqui para falar sobre economia criativa e empreendedorismo. Nessa perspectiva, vamos pensar na parte de recursos humanos na sua empresa. Como que a sua empresa vem fazendo as contratações? Como que é a cultura organizacional na sua empresa? Tem espaço para aqueles que buscam trazer criatividade, que buscam trazer aspectos voltados a inovar determinados processos, pensar um pouco diferente? Tem espaço? Muitas vezes os processos são muito engessados. E, atualmente, quando pensamos em negócios sustentáveis, em criatividade, em capital intelectual, nós vamos também ter espaços, às vezes, para errar na empresa e ter processos ligados a essa perspectiva também. Porque, às vezes, chegar a uma inovação não é a primeira vez. São de repetidos erros, de forma acompanhada, com objetivos, é que se chega a algo novo. E no mundo atual, a gente precisa olhar não só para hard skills, mas também para soft skills, que traz os aspectos de empatia, criatividade. Então, esse é o nosso ponto de reflexão hoje. Na sua empresa, você tem pensado nisso? Como que você está olhando,
quanto empresário ou futuro empreendedor, né? O futuro empreendedor já colocando nos seus planos e fazendo parte deste planejamento. Hard skill, soft skill e oportunidades e possibilidades para atrair talentos para a empresa. Desejo muito sucesso e bons negócios sustentáveis e até o próximo vídeo. Bom, agora nós vamos explicar a diferença entre ESG e sustentabilidade. Todo mundo acha que ESG é sustentabilidade e pronto. Na verdade, é muito mais fácil você explicar para as pessoas o que é ESG, falando que fala sobre sustentabilidade. Mas a sustentabilidade é uma coisa muito ampla. Ela fala do mundo, ela fala do ambiente, do planeta, em preservar os mares, essas coisas. É muito amplo. Se a gente trouxer para dentro de uma unidade empresarial, um hospital, você vai trazer o ESG. Você não vai usar a sustentabilidade como norma. Então, o ESG, dentro da unidade, dentro de uma empresa, dentro de um hospital, ele trabalha como ajudando a medir, a gerir esse hospital, dando indicadores de performance, trabalhando a parte de pessoas, de RH dessas empresas e trabalhando, claro, a gestão de resíduos, a gestão de água, de energia, descarte de vários tipos de resíduos, no ambiente hospitalar, especialmente o descarte de infectantes e coisas assim semelhantes. Então existe uma grande diferença entre o ESG puro e a sustentabilidade, que é extremamente abrangente. No próximo vídeo, nós vamos esclarecer com mais detalhes cada uma das letras do ESG e definir de como isso pode ajudar no andamento da sua empresa. Nos vemos até lá. Qual que é o público que você atende hoje? É o do agro? São os pequenos, os médios? Qual é o público que você está atendendo com esse aplicativo? E ele já está sendo executado por quantas empresas? Então, quando eu pego o EPV, Construção de Negócios, a gente está lançando ele agora aqui. Ele surgiu a partir do convite do Aníbal e usando todo o know-how e expertise que eu construí com 28 anos trabalhando no campo. Então eu tenho a parte de gestão, tenho know-how de prestação de serviço com o Sebrae, tenho know-how de prestação de serviço de forma particular com o Senar. Então tem uma metodologia única no Brasil. Então o Aníbal, até quando a gente conversávamos sobre o aplicativo, ele falou: você já registrou? Eu falei: ainda não. Sabe o que a minha equipe está fazendo? Registrando ele. Por quê? Porque ela é única. Você tem um mentor de forma exclusiva para você, trabalhando conforme o seu perfil empreendedor. Então ele foi feito literalmente para você empreender de uma forma única e conectada à forma de você ser, de você agir. Mas, Luiz, uma coisa bacana, né? Que quando a gente fala de agro, a gente tem muito aquele agricultor, aquele ou animais, ou plantação, como o Ricardo falou. Marina, é um barato, né? Porque você vê um agricultor caindo mais para a tua linha mesmo de app e tudo mais. Essa conexão é muito legal, né? Como aonde chegou no agro. Sim. A tecnologia. Sim, aí eu queria também entender, Luiz, assim, você falou que desde pequeno, quando você era criança, você quis se descobriu empreendedor já de criança. O que você acha que você tinha lá dentro que, em vez de decidir procurar um emprego, não, um dia eu vou trabalhar para uma grande empresa do agro. O que você tinha de habilidades ou de sonhos que você acha que você foi para o empreendedorismo? Até para as pessoas que estão assistindo saber, se diferenciar, se eles deveriam empreender ou procurar um emprego. Legal. Você fez eu lembrar de uma frase de Filhon, ele fala mais ou menos assim, que o empreendedor, ele primeiro visualiza, depois ele estabelece as estratégias, o passo a passo para colocar em prática, né? Eu fiz isso muito, a parte de visualização, quando eu era pequeno. Na casa dos meus pais, eles tinham um porão
E aí eu lembro muito bem de muitas vezes embaixo daquele porão e visualizar. Na época eu tinha um ídolo, né, que muitos de vocês talvez tenham conhecido ele, tiveram o privilégio de conhecer ele, que era o Ayrton Senna. O Ayrton Senna sempre tinha muitas frases motivacionais, né? Ele falava muito do coração. Uma coisa que ele fazia era, né, aquilo que ele se comprometeu a fazer, ir lá e fazer mesmo, né? Ele quer ser um ótimo piloto, eu preciso fazer o quê? Treinar, né, nas condições mais adversas possíveis, para que quando chegue a hora da prova eu esteja preparado para isso. Eu visualizava muito, né, levantava de madrugada para assistir o Ayrton Senna. E ele, na minha primeira infância, na segunda, ele acabou me inspirando a querer empreender. Eu me visualizava muitas vezes, né? Hoje a gente vê várias técnicas relacionadas a isso, né? Mas lá atrás eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. Mas o primeiro pilar, literalmente, é você saber o que você quer. Porque vem muitas ideias na cabeça. Mas o que se conecta com você, né? Com o seu coração, com o seu propósito? E quando a gente empreende com um propósito, é diferente. Mas olha só, faz por fazer. Eu fico pensando aqui que a gente está romantizando o empreender. Eu ia perguntar agora. Porque, olha só, tem uma especialista que pode falar de dados, de números, mas assim, tá bom, a gente visualiza, a gente planeja, a gente tem... E quem empreende por necessidade? Porque você falou que a maioria do pessoal da agro não tem a oportunidade de estudar, que nem sempre tem capital, às vezes capital humano, ou relacionamento, que é o privilégio seu. O que a gente pode dizer para o cara pálido que está em casa e que não tem as mesmas oportunidades? Olha, vou ir para a linha do app. Você lançou as informações, ele vai dar um score de todas as áreas que você tem dentro do app. E aí você consegue visualizar aquilo que está fraco, menos desenvolvido. Quando eu olho para aquilo que está fraco, está menos desenvolvido, eu lembro de uma frase, de uma pergunta do Robert Iniashik. Ele, certo dia, numa palestra, ele perguntou para todo mundo que estava assistindo lá qual que era o segredo da felicidade. E aí o pessoal, todo mundo falando sobre o segredo da felicidade, né? Uns 5 minutos todo mundo dando palpite. De repente ele falou assim, o segredo da felicidade chama competência. Quando você tem uma empresa e ela está te dando dor de cabeça, por exemplo, nas finanças, quer dizer que você não é competente naquela área. Isso é maravilhoso, não é? Desde que você olhe para isso, assuma o controle e vá lá e desenvolva a competência. Então, se o meu problema é finanças, eu preciso fazer o quê? Curso de finanças. É simples assim. Eu não preciso saber de tudo. Eu posso contratar alguém. Ah, não, eu sou empreendedor individual. Então, você vai precisar fazer igual a maioria dos produtores rurais faz. Ser engenheiro, ser meteorologista. Por quê? O produtor é tudo baseado em expectativa. No meio urbano, não. É muito mais fácil de empreender. No meio rural, eu dependo do ataque de pragas, chuva, né? Tem várias intempéries climáticas. Eu não sei quanto que eu vou produzir, nem por quanto que eu vou vender. Aqui no urbano, eu consigo, a partir de um planejamento, eu consigo estabelecer meu perfil do cliente, eu consigo estabelecer preço de venda, consigo estabelecer praticamente tudo no meu urbano. Eu tenho vários, para não falar que todos os fatores, à minha disposição, desde que eu assumo o controle da minha vida. E é muito sobre isso, sabe? Muito sobre assumir o controle. Em 2019, eu quis me tornar palestrante. Eu recebi um convite do Sebrae para fazer 12 palestras no município chamado Turvo. Falei, caramba, palestra, 1 hora, impacto, o que eu faço? E em 2019, eu estava num momento fantástico da minha vida. Eu tinha recebido um convite do Senar para fazer parte dos 10 instrutores para atualizar o programa Empreendedor Rural dentro do estado. Então, tipo assim, eu estava motivadíssimo, né? Era isso que eu queria. Na verdade, eu estava chegando no momento que eu tinha desejado lá atrás, ser reconhecido por um trabalho realizado dentro da instituição. Aí eu tinha um rapaz que foi meu mentor, a gente estava junto com o meu mentor, que em 2011, né, me ensinou toda a trajetória de trabalhar dentro do programa. Ele falou assim, existe um rapaz chamado Robert Iniashik, que é referência em termos de palestras. E aí eu fui estudar ele. E aí quando eu fui estudar ele, já vi que tinha um evento, mês de outubro. Nesse eu falei, vou comprar ingresso. E já que eu quero investir, né, vamos comprar na área VIP.
foi a Luciana, compramos, a gente em 2019 conheceu o Roberto olho no olho. E o Roberto tem um filho, chamado Arthur, e na palestra do Arthur, o Arthur falou assim, vão lá na página 39, tem 2 colunas lá. Olhe para a pergunta que está lá em cima. A pergunta que está lá em cima, ela diz o seguinte: liste o que você definiu para a sua vida nesse ano de 2019 que deu certo. O que você teve de sucesso em 2019? Mas do ladinho tinha uma outra coluna. O que você teve de fracasso? O que deu certo? O que deu errado? Olhe para essas 2 colunas. Existe um padrão? Qual que é o padrão que faz com que você tenha sucesso? O padrão que faz com que você tenha fracasso na vida? E aí ele provocou nós de uma forma extraordinária. Imagina você encontrar o padrão daquilo que dá certo e daquilo que dá errado na sua vida. Já me motivou mais ainda. Eu falei, caramba, vou ter só sucesso na vida. Se eu resolver todas as encrencas, tá fácil, tá fácil mesmo. E aí ele provocou mais, ele falou assim, vou revelar para vocês qual que é o padrão. O padrão que faz com que você tenha sucesso, que faz com que você tenha fracasso na sua vida, é você. Isso mesmo, é você que está assistindo aí. Olhe para as 2 colunas, você está no meio das 2 delas. Mas qual que é o meu objetivo aqui? É que você assuma o controle da sua vida. Que você pare de dar desculpa. Que você pare de culpar o outro pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. Não é o clima, não é o político, é você, o causador de tudo aquilo que dá certo, de tudo aquilo que dá errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos aí 2 questões do país e no mundo. Aquecimento global e quando a gente pensa em alimentação, 2,4 bilhões de pessoas no mundo passam fome, ok? Quero saber de você que é do agro, como você percebe que a inteligência artificial, que é o momento, pode auxiliar a diminuir esse gap. Quando a gente pensa no Brasil, a gente é o país mais desigual do mundo. Tudo isso impacta nas diferenças, que é isso. Só vontade não é suficiente, que se fosse assim, que ele levantava 4 horas da manhã e resolvia. Então eu quero que você traga como é que você vê que a tecnologia pode ajudar nesse processo de diminuir essa desigualdade. Perfeito. O maior desafio quando eu olho a desigualdade, eu chamo de educação. Uma população, quando ela estuda, quando ela é inteligente, quando ela investe tempo em leitura, ela não se deixa para ser manipulada. Quanto mais, desculpa a palavra ignorante, é a população mais fácil de manipular. Então, o primeiro pilar, do meu ponto de vista, é a educação. Educação de qualidade, sem dúvida nenhuma. Eu vou pegar um dado que muitas vezes o pessoal, quando a gente olha as redes, muitas vezes falam que o agro destrói a camada de ozônio, o agro contamina o meio ambiente. Se nós pegar o resultado projetado lá na COP, na última que teve agora, pela Embrapa, vocês vão ver que o agro preserva. E preserva muito mais do que deveria. Burei, como assim? Toda propriedade rural é obrigada por lei a deixar 20% em reserva. Eu faço sempre uma analogia. Imagina um prédio, 10 andares. Você deixar 2 andares só para a preservação do meio ambiente. O agro deixa. Então, pensa uma empresa no meio urbano. Ela se tornaria viável em deixar 20% dos seus recursos, daquilo que ela construiu, inutilizado, de certa forma, Porque daqui a uns dias é para começar a pagar pela proteção, para a geração de crédito de carbono. Mas até então está muito superficial. Então, imagina você com um prédio deixar 2 andares dos 10 só para isso. Então, o agro preserva e preserva muito. Toda regra tem sua exceção. Tem produtor que não? Tem, claro que tem. Mas para isso, hoje, a inteligência artificial está trabalhando. Hoje, existe um sistema de monitoramento de satélite que passa pelas áreas e vê se você, de fato, está preservando ou não. Então, a inteligência já está ajudando. Aquele produtor que não é ético, que derruba a mata ciliar, que não preserva os 20%, ele é autuado. Autuado a partir do auxílio de uma inteligência artificial. Primeiro ela faz a leitura, gera a notificação e aí na sequência a gente consegue acompanhar. Quando nós olhamos essa evolução, eu trabalho dentro do Senar um curso chamado Mecanização Agrícola.
E quando eu olho a evolução das máquinas, hoje, tipo assim, é fantástico. Um trator, de certa forma, eu não preciso dirigir ele. Eu preciso programar ele. Programo o piloto automático, programo as manobras, né? Programo a distribuição de sementes, tudo a partir de um software. A pessoa que está sentada no banco, que agora tem trator que faz massagem no banco, que tem aquecimento no banco, tem todo o conforto lá dentro, desde que ele estudou. Se ele se especializou, ele consegue operar essa máquina. Então ele faz todo literalmente o planejamento da ação, depois ele vai cuidar, vai assistir se aquilo está ocorrendo de forma precisa. O que falta ainda hoje no agro, se nós olharmos assim, é só uma interface entre eu falar e a máquina responder. Mas a programação eu posso fazer de forma única e precisa. É claro que essa tecnologia não está disponível para todos. E aí entra a parte da desigualdade. Né? Então, o pequeno ainda ele não tem, muitas vezes, acesso ao crédito. O médio já começa a ter, e o grande, devido às suas conexões, está junto de uma cooperativa, está unido com outros grandes produtores, ele consegue, sem dúvida nenhuma, ter um avanço muito maior. Mas o que a gente precisa mesmo? Né? Aumentar cada vez mais a produtividade, para que esse alimento chegue lá na mesa do produtor, né, do consumidor, melhor dizendo, num valor mais barato. É claro que o produtor não pode ouvir isso, né? Nosso tempo acabou, agradecemos. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais do agro, um tema, né, diferente, que a gente ainda não tinha conversado aqui. Quanta informação para os nossos telespectadores. Muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, pela criação do aplicativo. Tenho certeza que vai ajudar muito para o nosso futuro. Obrigado, obrigado. Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sem dúvida nenhuma, né, junto a gente consegue ajudar a combater a fome, ajudar os empreendedores a ter sucesso na vida, né? Não só por empreender, né, por necessidade, mas transformar aquela ideia, aquele negócio em algo sustentável. Olá, pessoal, que prazer ter você mais uma vez aqui no nosso Além do Texto. Quando a gente pega o texto e tem muito mais além disso do que você está lendo, é por aí que funciona quando você usa a IA para produzir algum texto. É importante, é ferramenta, é super interessante. Lá na Escreverarte, a gente usa a IA para a produção de textos, alguns conteúdos revisionais. No entanto, tem que responsabilizar sempre o autor. Para conversar sobre isso, obviamente que eu não vou falar isso sozinha. Eu quero trazer a minha querida amiga, doutora Renata Munhoz. Venha, Rê. Lini, tudo bem? Bem-vindas mais uma vez, muito querida. Obrigada. Olha e aí, só. qual o desafio de hoje? Olha, aquele aluno que chega para você e a IA fez tudo. E o pior, ele conta. Conta. Ele fala, Pro, eu IA usei fez IA. Claro que você já sabe por algumas coisas, né, a estrutura da frase, que não é o aluno que fez. Mas e aí? Como que você utiliza isso? Porque a IA é uma ferramenta, ela é boa, é importante, é super legal, mas a responsabilidade do texto é do autor. E aí? Não só de criar os prompts corretos, É isso. mas também de assumir essa responsabilidade enunciativa. Isso é muito complexo nos dias atuais. Se eu disser que eu não sei ainda como vai ficar isso, ninguém sabe. Ninguém Porque, assim como diz o grande pesquisador atual sobre esse tema, não é um querido jornalista, Sérgio Rodrigues, que trabalha ali no seu livro, na escrita em tempos de robô. Ele trabalha ali no seu livro Escrever é Humano, como a vida, né, traria ali a referência da sua escrita para o texto de IA. Então nós entendemos que, embora eu tenha a ferramenta, eu preciso assumir essa responsabilidade, sobretudo entender que daqui a pouco a gente já não sabe mais quem escreveu, quem fez uma obra de arte. É muito fácil em todos os setores a IA adentrar, mas nós precisamos manter a nossa responsabilidade autoral. É importante esse tema, né? Responsabilidade, porque até hoje nós não temos nenhuma ferramenta que ela indique com 100% de certeza se aquele texto é por IA ou não. Embora exista aí na internet, você joga, ela dá uma porcentagem, no entanto, não existe ferramenta que detecte IA. Portanto, a responsabilidade é do autor. Ele precisa ser responsável por isso, não é, Renata? Como dar vida ao seu texto em tempo de robôs, é o que pergunta lá o jornalista. E é de fato isso, como é que nós trazemos vida real, vida humana,
para um texto de robô, para uma obra de arte de robô. Olha que coisa interessante. Precisamos Interessantíssimo. pensar e repensar e discutir muito isso, trazer isso para a pauta das discussões. Acho que tem sido algo muito desafiador para todos nós, sobretudo educadores. Desafiador. Lá na Escrever Arte eu recebo exatamente essa problemática. Nós estamos seguindo a passinhos curtos, mas a gente vai chegar lá, não é? Pronto, eu vou concluir com: ferramenta não substitui a sua responsabilidade atual. Jamais. É isso. Obrigada. Obrigada, Renata. Eu sou Damaris Martins, escritora do livro Pontos de um Match. E hoje vamos falar sobre relacionamentos na era dos aplicativos. No ponto, a tiazinha do aplicativo, ela é uma mulher madura e decide experimentar algo novo. E ela baixa o aplicativo de relacionamento e no começo ela fica insegura. Mas será que ainda existe espaço para mulheres maduras nesse universo? Mas então, começam as conversas e ela percebe algo curioso. No mundo digital, muitas pessoas não mostram quem são, mostram quem gostam de ser. Pesquisas internacionais sobre aplicativos de relacionamento mostram que mais de 50% de pessoas alteram algumas informações, seja no perfil, idade, profissão ou estilo de vida. E na psicanálise, nós chamamos isso de pessoa idealizada. A versão de nós mesmas que acreditamos que será mais aceita. Mas na psicanálise, nós podemos analisar algumas outras coisas. E nos traz também algo simples, muito simples. A maturidade, ela não é nunca sentir raiva, ela não é nunca você se posicionar como uma mulher madura, mas é você ter segurança de você mesma e você não ter vergonha de você. O autocontrole e o autoconhecimento da autoestima. E quando tudo começa apenas no celular, talvez o coração esteja sempre longe. Vamos parar para pensar um pouquinho que não é idade, é mais maturidade. Eu sou Damaris Martins e esse foi mais um episódio de Será que dá match? E com o apoio do @Vecudaca Modas e também do Café Cultura Moema. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Você se sente travado no digital? Acha que posta e não fala com ninguém? Pois provavelmente você está falando com ninguém mesmo. Porque o digital não é óbvio, mas existem estratégias simples que funcionam. E você não precisa postar todos os dias, nem fazer dancinha para ter sucesso com o seu negócio no digital. Então, se você quiser saber quais estratégias são essas, me siga nas redes sociais e vem falar comigo dizendo: quero destravar, Carol, @CarolPrieto Mentora. Conheça a EMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da EMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A EMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. A EMB Morumbi.